É um motivo de grande alegria e de honra poder estar aqui para compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração com vocês. E eu gostaria que você se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor, e abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ore comigo, Pai, essa é a sua palavra. E nessa noite eu me ponho aqui mais uma vez como um arauto. Senhor, eu estou aqui só para anunciar o que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço ao Senhor sabedoria, discernimento, ousadia e autoridade para pregar sua santa palavra por mais uma vez. Que essa palavra seja como uma semente jogada em terra fértil, que dê frutos para a tua glória. Esconda-me a sombra da cruz, que o Senhor cresça, que eu diminua. É o que eu peço ao Senhor, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o seu assento, amém? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é Jesus nos ensinando a conduta que ele espera e ele exige dos seus discípulos. As bem-aventuranças nada mais é a conduta daqueles que herdarão a terra prometida. O nosso propósito de vida é vivermos para a glória do Senhor. Nós estamos nesse mundo de passagem, nós não somos daqui. Então Jesus, nesse Sermão do Monte, ele vem nos ensinar qual a conduta que ele espera de nós. E quando ele começa a falar nisso, ele vai nos levar a três ensinamentos importantes. E eu queria entrar no primeiro ensinamento, que ele vai falar os humildes de espírito, ou os pobres em espírito. O que é ser humilde de espírito? O que é ser pobre em espírito? Que Jesus está querendo nos ensinar. Jesus está querendo nos ensinar aqui que são aqueles que reconhecem que não há possibilidade de se fazer o bem sem que ele esteja no nosso coração. Não existe essa possibilidade. Ah, pastor, mas eu conheço um cara que ele é bom. Nossa, ele é incrível. Só falta Jesus, então falta tudo. Jesus está falando que os pobres em espírito são aqueles que entendem que eles por si só são vazios e que para ser alguém, eles precisam de Cristo para tudo. Nós precisamos de Cristo no nosso trabalho, nós precisamos de Cristo no nosso relacionamento, nós precisamos de Cristo para criar os nossos filhos, nós precisamos de Cristo para respirar. Quantos respiram aqui nessa noite? E quantos agradeceram a Ele por isso hoje? É isso que Ele está falando aqui. Nós dependemos dEle para tudo. Então os humildes, os pobres em espírito, são aqueles que não confiam em si. Eles não confiam na força do seu braço. Não. Eles sabem que se eles fazem alguma coisa de bom, é porque Deus os capacitou para fazer. Mas a gente tem que pensar também aqui no contrário disso. O que seria o contrário dessa bem-aventurança? A autossuficiência. O confiar em si próprio. O orgulhar-se do seu progresso e das suas realizações. E uma pessoa que é assim, ela é incapaz de enxergar as suas limitações.
Mesmo quando ela enxerga suas limitações, ela ainda continua se achando superior ao próximo. E a palavra do Senhor nos ensina e nos mostra dois exemplos. Um homem que entendeu o que é precisar do Senhor para todas as suas ações, e um homem que viveu pela sua autossuficiência. João capítulo 15, versículo 5, o Senhor diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo não há obediência ao Senhor. Sem Cristo não há colocar o Senhor acima de todas as coisas. Sem Cristo não há o amor ao próximo. Sem Cristo não existe empatia. Sem Cristo existe a indiferença. E nós vamos para a palavra do Senhor no livro de Jonas. Jonas, ele é o exemplo da autossuficiência. Escute, Jonas capítulo 1, mostra que o Senhor dá uma ordem ao seu profeta: Jonas, levanta-te, vai a Nínive e prega contra ela, pois os seus pecados subiram até a minha presença. O que Jonas faz? Ele desce para Jope, de Jope pega um navio para Tarsis. Jonas age loucamente, achando que ele tinha algum poder de escolha, achando que ele poderia decidir o que ele iria ou não fazer. Ele entra dentro do barco, ele se esconde lá no fundinho do barco, se aconchega, se embrulha, dorme, que nem meu filho estava dormindo antes de eu sair de casa. Você pode chacoalhar o berço, que o bichinho nem mexe. Coisa linda, um sono. Eu queria só um sono daquele, pelo menos um dia da semana. Maravilhoso. Só que o Senhor começa a chacoalhar o mar. O Senhor começa a mandar tempestade de encontro com aquele barco. Os marinheiros se desesperam, começam a jogar suas mercadorias no mar, para que o barco ficasse mais leve e não afundasse. E de repente, um vai lá e acha Jonas, todo lindo, maravilhoso, deitado, eternamente em berço esplêndido, dormindo, que é uma maravilha. O homem vai, chacoalha ele: rapaz, o barco está para afundar, acorda, clama ao seu Deus. E Jonas confessa o seu erro: se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai acabar, porque eu estou em desobediência. O Senhor me deu uma ordem e eu fiz outra coisa. E aqueles homens, com medo de jogar Jonas no mar e ter o sangue dele nas suas mãos, ele fala: pode jogar. A hora que Jonas é jogado, cai na água, acaba a tempestade. O que nós temos que entender hoje aqui é que toda vez que nós tomamos as nossas decisões, sem antes consultar ao Senhor, sem antes pedir ao Senhor uma orientação, nós estamos agindo pela nossa autossuficiência. E a autossuficiência é um pecado, porque você deixa de confiar no Senhor e começa a confiar em si próprio. E Jonas desce às profundezas do mar. E o que isso mostra? Que toda vez que nós tomamos as nossas decisões, seja ela uma decisão familiar, profissional, ministerial, seja o que for, seus sonhos, seus estudos, toda vez que você toma as suas decisões sem consultar o Senhor, você trilhará caminhos de morte, ou morte física, ou morte espiritual. É isso que o texto mostra. Se nós formos lá em Jonas, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer assim: eu fui expulso da sua presença, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Jonas se lembrou do Senhor, mas ele ficou livre da consequência? Não. Jonas estava vendo a morte abraçá-lo. Ali já não havia mais o que ele fazer.
E quantas vezes nós tomamos decisões que nós chegamos justamente nesse ponto de Jonas. Agora não tem como voltar atrás. Agora é encarar a realidade. É lidar com o problema. Só que se nós tivéssemos obedecido à voz do Senhor e buscado Ele antes, nós não estaríamos passando por tantos problemas, por tantas dificuldades. E é justamente isso. Jonas, em uma única participação, ele mostra a sua autossuficiência, a sua desobediência, a sua falta de amor ao próximo e a sua empatia. Falta de empatia. Mas quando ele clama ao Senhor, o Senhor socorre ele. O Senhor manda um grande peixe, você conhece o texto. Jonas fica ali 3 dias e 3 noites. E Jonas faz uma oração maravilhosa. Espontânea? Não. Jonas no ventre do peixe, a oração dele é baseada em cima de 10 salmos. Ele ora consciente, ele pega a palavra do Senhor e ele ora no momento de angústia. O Senhor tem misericórdia de Jonas, o peixe devolve ele à terra firme, e Jonas aprendeu a sua lição, sim ou não? Não. Sabe por quê? O Senhor manda ele pregar em Nínive. A Bíblia nos mostra que Nínive era uma cidade que se demorava 3 dias para se atravessar ela andando. Em quanto tempo Jonas pregou? 1 dia. Quanto tempo era para durar a pregação? 3. Imagine a pregação dele, gente. Ele correndo no meio da cidade, que nem um louco, arrependam-se, arrependam-se. Ninguém entendeu nada. Mas uma coisa que essa palavra nos mostra, é que quando Deus tem algo para fazer, ninguém pode frustrar os planos dele. Se Deus prometeu algo para você, descanse, ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Não há nada que você faça que possa cancelar a promessa de Deus na sua vida. Porque não é o condicionado a nós, é o condicionado a Ele. A fidelidade do Senhor não é para conosco, é para com Ele próprio. Então se Deus falou para você, eu vou te usar, eu vou te usar. Eu era baterista, depois eu fui para o louvor, depois eu virei ministro, hoje eu sou pastor. Nada frustra os planos dEle. Agora, o que nós temos que entender, é que nós temos que agir, sabendo que nós precisamos dEle para tudo. E Jonas prega a palavra do Senhor. E acabando essa pregação, ele senta no monte, ele já fica nervoso, ele fica furioso com o Senhor, a Bíblia diz isso. Ele fica indignado. Eu sabia, Senhor, eu sabia que se eu pregasse, o Senhor teria misericórdia desse povo. E ali ele fica com as suas indagações, o Senhor faz crescer uma planta para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas. Mas no outro dia essa planta morre. Jonas ficou maluco, gente. Ele pediu a morte, mas para mim chega, já deu. Me mata, Senhor. Me leva, não tem mais propósito de vida. E sabe o que é lindo, gente? Olha o que o Senhor fala para ele. Jonas 4, 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado e nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A autossuficiência nos leva a enxergar os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. Você não consegue sentir a dor do próximo. Jonas se enfureceu porque uma simples planta morreu. Mas 120.000 homens não incomodaram o coração dele. E a pergunta que surge no meu coração hoje, nós somos bem-aventurados ou nós somos o contrário dessa bem-aventurança? Será que nós temos tido amor pelo nosso próximo? Será que nós temos chorado com o nosso próximo? Será que nós temos agido com Ele como Deus agiu conosco? Pastor Marcelo falou aqui de uma forma incrível. O perdão está condicionado se você perdoar. Bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Há uma condição, querido.
O Senhor nos chamou para o reino da sua maravilhosa luz. Nós temos que andar como cidadão do reino. Nós temos que ter empatia, deixar de tomar as nossas decisões por nós próprios. Quantas decisões eu já tomei, gente? Eu já sofri muito. Teve uma vez, eu era novo, estava com 19 anos. Eu tomei uma decisão errada de entrar no relacionamento. E eu lembro que o meu pai foi me buscar, eu estava muito para baixo, eu estava muito triste. E meu pai olhou para mim, ele falou assim, sabe, filho, às vezes a gente tem que aprender a bater na cabeça. Eu olhei para ele, falei, pai, essa foi a última vez que eu errei, em não ouvir o Senhor. Eu vou colocar um ponto final nisso. E hoje, queridos, eu não dou um passo, sem antes consultar o Senhor, e sem pedir a bênção do meu pai. Ah, pastor, mas você é casado, sim. Mas o Senhor me deu ele como pai, eu tenho que honrá-lo. Eu consulto meu pai. Por quê? Ele tem mais bagagem que eu. O que meu pai andou, eu não engatinhei ainda. Então, o ponto é que nós precisamos do Senhor. Não é porque você é um homem bem-sucedido que você não precisa dele. Pelo contrário, é Ele que te dá a condição de ser bem-sucedido. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas a palavra do Senhor nos mostra também um homem que entendeu que ele precisava do Senhor para fazer tudo. A palavra nos mostra um homem chamado Moisés. Êxodo capítulo 3 nos mostra que Moisés subiu ao monte, e ali ele se depara com a sarça, e a sarça pegava fogo e não se consumia. E dali, o Senhor falou com Moisés, 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 tira a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. E ali o Senhor começou a falar que o gemido, a dor, o clamor do povo de Israel tinha chegado aos ouvidos dele, e que o Senhor usaria Moisés para libertar o povo. E o Senhor começa a falar, faz assim, faz assado, vai acontecer isso, esse é o sinal, esse é o milagre, eu vou fazer, eu vou endurecer o coração do faraó, mas no final vai dar tudo certo, só vai, e vai ser bênção, e não sei o quê. O que Moisés fala para Deus? Senhor, manda outro, porque eu não sei falar, eu tenho dificuldade. O que Moisés está fazendo? Está mostrando que ele precisaria do Senhor. E o Senhor fala assim para ele, já enfurecido, Moisés, vai, queridão. Ele fala assim, Senhor, eu não consigo porque eu não sei falar. O Senhor fala assim, então você não consegue? Não, então vá, no caminho está vindo Arão, eu falarei para você, você falará para Arão, e Arão falará para o povo. Depender do Senhor. E nós consultamos ao Senhor antes de agir. Moisés entendeu que ele precisava do Senhor para começar a conduzir o povo. Moisés era um homem estudado, Moisés era um homem bem-sucedido. Moisés foi criado no Egito, tinha cultura. Moisés sabia ler, Moisés era um homem sábio, mas Moisés sabia que essa missão não dependeria de um esforço humano, essa missão dependeria do Senhor. E quando nós falamos da nossa vida, nós achamos que é diferente, mas não é. As nossas decisões, os nossos passos têm que ser dados mediante a voz do Senhor, para que quando nós damos um passo mediante a voz dEle, Ele vai à nossa frente, e a batalha é certa e garantida. É isso que o texto fala. Mas em Êxodo capítulo 33, mostra que o Senhor pede para Moisés, Moisés, pega esse povo e segue. Eu vou mandar um anjo à sua frente, eu não irei. Um povo rebelde, um povo de um coração obstinado, que só murmurava. E Moisés topou a tarefa? Não. Por quê? Porque Moisés sabia que dependia do Senhor. Ele precisava do Senhor. E Moisés fala assim para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for com a nossa frente, se o Senhor não for comigo, eu não irei. E essa tem sido a nossa oração? Isso tem sido as nossas ações? Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou fazer. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tomo a decisão. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não consigo conduzir. Isso tem sido a nossa prática do nosso dia a dia? Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem de Moisés, é que Moisés ele teve a mesma oportunidade de Jonas.
Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4. O Senhor diz assim para ele: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu a darei aos seus descendentes, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés tentou atravessar o rio? Não. Moisés tentou barganhar com Deus? Aqui? Não. Moisés olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu conduzi esse povo por 40 anos. Oh, povo difícil, reclamão, fizeram pecar contra o Senhor. Abre uma exceção, tem misericórdia de mim, volta atrás da sua decisão, deixa eu entrar na terra prometida. Ele fez isso? Não. Por quê? Porque Moisés entendia que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então Moisés, ele não ousa usar da sua autossuficiência, mas ele se coloca numa posição de servo. Isso que quer dizer essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espíritos. Nós precisamos dele para tudo. Para tudo, gente. Nós acabamos de falar aqui no começo, para respirar, nós necessitamos do Senhor. John Piper, um pastor americano, ele fala algo que eu li um livro dele e me tocou muito. Eu só não consegui achar esse livro para indicar, mas está lá, eu vou achar, depois eu falo. Ele fala o seguinte: dentro do coração do homem, há um vazio infinito, que só pode ser preenchido por algo infinito, ou seja, Deus. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos, queridos. Nós não fomos projetados para a nossa autossuficiência. O nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Então nós temos que entender que nós precisamos do Senhor para tudo. Então, antes de agir, antes de tomar qualquer decisão, as nossas decisões têm que ser pautadas em oração. Nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que entender qual é o propósito, qual é o foco dEle, o que Ele quer para nós, porque o Senhor tem sonhos e projetos excelentes para as nossas vidas, mas nós só vamos entender isso a partir do momento que nós entendermos que nós precisamos da direção dEle para as nossas vidas, amém? Amém, amém. Eu achei que isso era só um problema da juventude. O versículo 4, bem-aventurado os que choram. O Senhor está falando que nós temos que ser uma manteiga derretida, é isso? Não. O Senhor está dizendo que nós temos que se emocionar com esse coral lindo e com esse louvor lindo, é isso? Não. O Senhor está falando que quando alguém está falando, a gente tem que ficar emocionado e chorar, se derreter na presença dEle, é isso? Não. Quando o Senhor fala, bem-aventurados que choram, Ele está falando que aqueles que choram, que se arrependem dos seus pecados, que não se conformam de ter errado, esses são bem-aventurados. Então não dá para nós vivermos indiferente com o pecado. Não dá para nós vivermos, desculpe, com todo amor. Vocês viram que eu já estou calminho, né? Não estou gritando, estou calminho. Com todo amor, não dá para ter pecado de estimação, gente. Não dá. Porque senão você não é uma bem-aventurada. Se nós não choramos pelos pecados que cometemos, e desculpa, se alguém aqui não peca, gente, já dá um beijo aí na pessoa que está do seu lado, se for tua família, porque Jesus vai te levar embora hoje. Não tem como. Tiago vai falar isso. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, peca. Então, se nós pegamos e viramos as costas para a necessidade que aparece no nosso dia a dia, nós estamos pecando. Se nós usamos como Jonas da nossa autossuficiência, nós estamos pecando. Não é só o pecado de adultério, não é só o pecado de fornicação, não é só o pecado de ficar enchendo de cachaça, não é isso. Nós temos que entender que o Senhor nos chamou para ser a diferença. Errar
Todos nós vamos errar, gente. Isso é normal, ninguém é perfeito. Mas o grande ponto é que se nós errarmos, nós temos que chorar por esse erro. Desde que eu assumi a juventude, pela graça de Deus, não porque eu sou digno, eu não mereço nada, gente. Nem estar aqui hoje eu mereço. Mas eu tenho feito uma oração ao Senhor, na verdade duas. Essa é a minha oração de todos os dias. Senhor, põe nojo do pecado no coração dessa juventude. Nojo. Você sabe o que é nojo, gente? Sabe, eu vou usar um exemplo aqui, se eu exceder, vocês me perdoem. Mas sabe quando você vai trocar seu filho, que sem querer ele fez uma bomba terrível, e você deixa a mão deslizar? A hora que você olha, você faz... Aí você faz assim... É isso. É esse nojo. E sabe qual é outra coisa que eu tenho orado ao Senhor? Senhor, nos faz caminhar em união. Nos faz caminhar em amor e santidade ao Senhor. E ontem eu falando com a juventude, pregando a última série de Tiago com eles, eu falei assim, gente, Tiago manda a gente compartilhar os nossos erros. Com todo mundo? Não, com as pessoas corretas. Mas a gente não foi feito e não foi projetado para caminhar sozinho. Mas o que nós temos que entender é que nós temos que ter o nojo pelo pecado. O nojo. Agora, se o pecado para nós é indiferente, se o pecado para nós é normal, você está vivendo tudo, querido, menos o Evangelho de Cristo. Vim sentar nesse templo maravilhoso, lindo. Como eu amo essa casa. É bom. Mas você vai estar fora da sua essência. Porque Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser luz, sal da terra. E a Bíblia nos mostra dois exemplos de dois homens. Um viveu do jeito que queria. Não se arrependeu, tanto fez, tanto faz. Agora, outro chorou aos pés do Senhor. O primeiro é Saul. Saul pecou desobedecendo ao Senhor. Mas foi isso que fez Saul ser rejeitado? Não. O que fez Saul ser rejeitado eram as suas justificativas. Saul nunca assumiu o seu pecado. Ele sempre tinha uma justificativa. A palavra nos mostra, em 1 Samuel capítulo 13, que havia um acordo entre Saul e Samuel. Eu vou, mas depois eu vou voltar para oferecer sacrifício de comunhão. Me espere aqui, a tal dia, a tal hora eu estarei aqui. Ok, Samuel atrasou. Saul estava pressionado, os soldados estavam abandonando ele. O que ele faz? Traz o colete sacerdotal. Eu vou sacrificar. Foi lá, ofereceu o sacrifício, tudo muito bem. Samuel chega. A hora que Samuel chega, fala assim, o que você está fazendo? Ele se justifica. Os inimigos estavam ao meu redor, eles já estavam para me atacar. E eu vi que os soldados estavam se dispersando. E eu vi que eu não tinha oferecido um sacrifício ao Senhor. E eu vi que eu ia perder a batalha. Samuel, uau. Parabéns, querida. Para o Senhor é melhor obedecer do que o sacrificar. Mas ele para por aqui? Não para não. A palavra nos mostra que Deus dá uma ordem a Saul. Para eles destruir. E destruir é destruir os amalequitas. Aquela cidade era como Jericó, ela era um interdito, ela era consagrada à destruição. Saul vai, destrói tudo, volta triunfante da batalha. Só que Samuel chega no acampamento e Samuel ouve o balido das ovelhas e ouve os mugidos das vacas. E ele pergunta para Saul, Saul, o que você fez? Que barulho é esse que eu ouço no acampamento? Ah, os soldados. Quem era rei? Saul. Os soldados pouparam o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. Queridos, a nossa justificativa pode aliviar o nosso fardo. Porque quando nós pecamos, nós procuramos a primeira justificativa para nós falarmos com o Senhor e tentarmos barganhar com Deus e enganar Deus. Só que a Deus ninguém engana. A gente pode, nós, nos enganar e deixar o fardo leve. Mas isso não agrada o coração do Senhor. O que Deus quer de nós é um coração sincero. Hoje nós estávamos na EBD e surgiu uma pergunta e a resposta unânime foi, meu querido,
Se tudo que você fizer para o coração, para o Senhor, você não fizer de coração, não adianta de nada, você está fazendo um sacrifício de um tolo. O Senhor não quer as suas palavras bonitas. O Senhor não quer a sua roupinha bonita. Pelo menos a roupa é bonita, a cara não está muito não, Deus tem que dar uma... Mas amém. Deus quer o seu coração, querido. É isso que a palavra está dizendo, é por isso que Saul foi rejeitado. Mas a palavra nos mostra Davi. Davi pecou mais que Saul? Sim ou não? Com força. Ó, a palavra nos mostra que Davi mentiu, e por causa da mentira dele, o sacerdote Aimeleque pagou a conta. A Bíblia nos mostra que ele adulterou, que ele esquematizou a morte de Urias, e a palavra do Senhor nos mostra que ele fez um recenseamento do povo, para que ele tomasse para si a glória das vitórias e conquistas de Israel. Um pecador. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi nunca justificou o seu erro. Davi sempre se prostrou aos pés do Senhor e pediu perdão. Se nós formos em Salmos, capítulo 51, ele faz uma oração que eu quero reproduzi-la aqui nessa noite. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não, estou romântico demais, vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir um novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. E esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito instável. Não me expulse da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O sacrifício que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Agora, quando nós pecamos, nós nem confessamos o nosso erro. Ô Senhor, perdoa aí porque eu deslizei. Isso não é relacionamento. Senhor, me perdoa, porque o irmãozinho me fechou no trânsito. Ô Senhor, se eu pudesse. Se as minhas mãos alcançassem aquele pescoço. Ah, Senhor. Ai, pastor, você não pode falar. Ah, gente, pelo amor de Deus. Deus quer um relacionamento. Você consegue se relacionar com a sua esposa sem ser verdadeiro com ela? Essas semanas para trás eu cheguei em casa. Eu estava meio triste, tinha acontecido algumas situações. Minha esposa olhou para mim. Tá tudo bem? Eu falei, pô, sacerdote do lar, né? Tá tudo bem, meu irmão, fica tranquila. Ela olhou para mim, sabe, amor? Não tá tudo bem. Eu vejo nos seus olhos que não tá tudo bem. Eu falei assim, então tá bom, amor, então vamos conversar. Se não tiver um relacionamento verdadeiro e transparente, gente, a gente não vai a lugar nenhum. Nós temos que entender que quando nós errarmos, nós temos que nos prostrar na presença do Senhor. E não há vergonha nenhuma de fazer isso, gente.
Não há vergonha nenhuma de confessar os nossos erros ao Senhor, porque Ele nos conhece. Romanos capítulo 8 nos ensina que Ele nos conheceu antes de sermos gerados dentro do ventre da nossa mãe. Ele já havia projetado um sonho, um projeto perfeito para você, porque todos nós nascemos para um propósito santo. Então Ele te conhece, Ele sabe do seu coração, Ele sabe qual que é o seu calcanhar de Aquiles. E Davi nos mostra que ele não tem vergonha de se prostrar aos pés do Senhor. Mas aqui, em Salmos capítulo 32, mostra que Davi tentou carregar o pecado dele sem confessar ao Senhor. E aqui eu ligo um sinalzinho de alerta. Não faça isso. Não caminhe sozinho. Você não foi projetado para carregar esse peso. Você vai se matar. Olha o que Davi fala. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. O Senhor é teu escudo, meu amado. Você é amado por Ele. Você é querido por Ele. Então nós temos que entender que para nós sermos bem-aventurados, para nós sermos aqueles que espelham quem Cristo é, para nós sermos discípulos de Cristo, nós temos que chorar quando erramos. Porque naquele grande dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E Ele vai dizer: entre benditos de meu Pai, e ocupai a terra. Eu achei lindo hoje o pastor Estevam. Ele falando assim: eu já estou orando, Senhor, capricha no ouro. De frente para o mar aqui, coisa linda. Queridos, você consegue imaginar o que te espera? Você consegue entender que Deus tem algo muito superior ao que você tem sonhado? Você já parou para pensar que a sua vida aqui é transitória? Agora, se nós escondemos o nosso pecado, não estou dizendo que todo pecado é por causa disso, amém? Estou dizendo que Davi está nos ensinando. Se nós escondemos o nosso pecado, o nosso corpo vai definhar. Você vai adquirir doenças por causa disso, porque você não foi projetado para isso. Então, o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui hoje, é que nós temos que nos prostrar diante dos pés dEle, e reconhecer as nossas limitações. Amém? Eu acho que acredita que até o final da pregação vocês vão estar acordados ainda. Amém. Amém. Amém por esse amém. Mas a terceira coisa que o Senhor nos ensina está no versículo 5. Os humildes / mansos de coração, depende da sua versão. E esses são aqueles que se humilham diante do Deus Todo-Poderoso. Esses são aqueles que reconhecem que depende do Senhor para tudo. Para tudo. E esses que reconhecem que são dependentes do Senhor, eles são pessoas gentis. Eles são pessoas amáveis. Por quê? Porque eles dependem do Senhor. Eles sabem que do mesmo jeito que o outro errou, ele errou e o Senhor perdoou ele. Do mesmo jeito que ele foi amado, ele tem que amar, porque o Senhor amou ele. Então, o que o Cristo está querendo nos ensinar sobre ser humilde de coração, é que nós temos que depender dele e ser gentil. Então, não combina, meus queridos, com o cristão ser estúpido. Não combina com o cristão ser chato. Não combina com o cristão andar de cara fechada. Você entra na igreja. Graça e paz, irmão. Paz. Eu tinha um amigo, pastor, que ele falava assim, eu sempre fui muito brincalhão. E ele era meio... Ele falou assim, cara, nunca ninguém vai te levar a sério. Eu falei, uau, que palavra de bênção. Eu falei, por quê? Ele falou assim, meu querido, você tem que fazer a cara de sério, cara de bravo, porque transmite a santidade.
Uau! Aquela parte que a alegria do Senhor é a nossa força, esquece. Que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria, esquece. Vamos manter a cara aqui, né? Eu tentei, gente, olha, não durou um dia, eu falei assim, cara, eu acho que Deus não me chamou para ser santo, não. Não dá. Não combina, gente, não combina com nós, cristãos, ficarmos falando mal um do outro. Não combina a gente ficar fazendo fofoca, porque isso é ser gentil para você. Passa o irmão, você vem aqui, abraça. Lá vai o caloteiro. Bicho sem vergonha, cara. Tem cara de pau de vir na igreja ainda, cara. Uau, você está refletindo quem? Você está entendendo o que o Senhor está querendo nos ensinar hoje? Se nós temos Ele dentro do nosso coração, se nós nos autodenominamos discípulos de Cristo, nós temos que ser gentil, nós temos que ser amáveis. Nós temos que parar com os dedinhos julgadores e abrir os braços de misericórdia. E é isso que Ele nos ensina. Pastor, mas eu dependo do Senhor. Mas o meu amigo do trabalho prospera mais do que eu. Pastor, eu prospero, eu confio no Senhor. Eu dependo do Senhor, mas eu estou passando por momentos de tribulação. Eu estou passando também por momentos de alegria. Cada um vive um momento, mas deixa eu te dizer uma coisa: não é porque nós dependemos do Senhor que nós estamos isentos de sofrer nessa terra. Sabe por quê? Porque quando você está sofrendo, é a agenda do Senhor na sua vida para você alcançar um amadurecimento. O Senhor não tem prazer de ver você sofrer, mas o Senhor coloca essas agendas na nossa vida para forjar o nosso caráter e a gente começar a refletir quem Ele é e alcançar voos maiores. Agora nós, com o nosso senso de vitimismo, nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Porque o Senhor está pesando a mão sobre a minha vida. Vai fazer que nem Jonas: Senhor, me mata, não aguento mais, me leva dessa terra. Uau! O Senhor só está falando: querida, aguenta. Eu não te dou nada que você não possa carregar. Eu só estou te forjando para um voo maior. Mas e os momentos bons? Os momentos bons é para você edificar a fé dos outros. Os momentos bons é para você ver que o Senhor tem um período de deserto na sua vida, mas também Ele tem um momento de glorificação, que Ele vai colocar você: faça aqui, você passou por isso aqui, filhão, mas agora desfruta. E naquele grande dia, você vai estar lá, sentado na mesa, do lado de Paulo, do lado de Jacó, sei lá de quem que você gosta, do lado de Davi, do lado de Jesus. O lado de Jesus vai estar concorrido, mas vai ter um espaço lá também. Mas tudo, gente, acontece na nossa vida. Se você for olhar na perspectiva ruim, você vai parar, você não vai mais avançar. Mas o Senhor está falando para você hoje: filho, acorda, avança, aprende. Não se questione o porquê. Só entenda que depender é confiar. É isso. Mas e quando você vê seu amigo que não tem Cristo prosperar mais que você? Você entra em parafuso? Se você vê os que estudam aí, você vê o seu amigo que só faz coisa errada, é o melhor aluno da sala, e você está entre o mediano para baixo. Senhor, por quê? Por que ele é mais inteligente do que eu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Davi vai nos ensinar algo hoje. E ele vai nos dar um grande conselho e mostrar o que é dependência. Salmos 37, 1 diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra como herança.
Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procures, não serão encontrados. Mas os humildes, os mansos de coração, receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Queridos, Deus te chamou para um propósito santo. Não pense porque está dando errado, é porque você está fora da passada do Senhor. Lógico, vamos lá, né? Mas às vezes Deus está falando para você, filho, vai mais um pouquinho, só mais um pouquinho, para você entender e crescer e desfrutar. Davi foi assim. Davi foi um exemplo de dependência. Ele dependeu de Deus. Davi desfrutou do melhor. Davi pecou, mas hoje ele é lembrado através de séculos como um homem segundo o coração de Deus. Entenda que Deus tem um chamado para a sua vida. Deus te chamou para um propósito santo. Agora nós temos que aprender a depender do Senhor. Eu sei que o meu tempo já estourou, mas eu só vou encerrar aqui com isso. Eu quero dar um exemplo para você, gente. Eu sei que eu já comentei meio que por alto aqui, mas hoje eu queria aprofundar um pouquinho mais. Porque quando eu estava preparando isso, eu chorei que nem um louco, porque as experiências que Deus nos dá nos marcam e nos mostram o cuidado dEle. Amém? Quando eu estava, não sou mais santo que ninguém, eu só estou dando isso esse exemplo porque Deus colocou no meu coração. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava em casa, no meu quarto, e minha mãe chegou com meu pai de uma consulta médica. E eles estavam conversando. E vocês sabem, quem é pai, que todo filho, pelo menos o homem, não vou julgar as mulheres, ok? É curioso. Irmão, pensa num menino curioso. Era eu. Eu abri a minha porta, falei assim, essa conversa está interessante. Só fui aqui, ó. Aí eu só aqui de ouvido. Minha mãe falou assim para o meu pai, o médico me deu mais 6 meses de vida. Aí eu falei, curiosidade, filha da mãe. Por que eu não fiquei no meu quarto? Voltei correndo, naquela velocidade de lesma, fechei a minha porta. E ali meu mundo acabou, gente. Meus irmãos, pensa numa criança que chorou. Eu chorava, desesperado. E eu lembro daquela oração. Eu falava, Senhor, o Senhor vai tirar minha mãe de mim. Como eu vou ter referência do que é uma família? Como eu vou poder criar os meus filhos se eu não sei o que é ter uma mãe? Como eu vou poder entender o projeto família se o Senhor está tirando a minha mãe com 12 anos de idade? Senhor, preserva minha mãe até os meus 22, para que pelo menos eu possa entender o que é uma família. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo, abri a janela do quarto, deixei o vento bater e vida que segue, vamos embora. E o tempo foi se passando, o diagnóstico do médico falhou, a gente bradando, glória a Deus, porque Deus é aquele que está acima dos médicos, a última palavra é dele, glória a Deus por isso e vivemos 10 anos para a glória do Senhor. Só que a minha mãe piorou. Ela chegou numa situação que ela não conseguia pentear o seu cabelo. Ela chegava para mim, filho, você pode pentear meu cabelo? Eu falei, mãe, claro. Ela não conseguia abaixar, sentada, ela não conseguia abaixar para passar creme nos pés dela. Ela olhou para mim, filho, você pode passar o creme no pé da mãe? Posso, mãe. E passava. Ficava aquela maravilha. Imagina uma criança de 12 anos passando creme no pé da mãe. Que metade do pote estava num pé só. Coisa linda. Mas chegou um ponto que minha mãe teve uma trombose. Soltou um coágulo, o coágulo parou aqui atrás. A perna dela ficou branca. Ela não tinha movimento. E meu pai olhou para mim, filho, vamos orar pela sua mãe. E ali nós agachamos com ela, oramos com ela. A perna melhorou, voltou os movimentos, nós corremos com ela para o hospital. Chegou lá, o negócio piorou, ela teve que passar por uma cirurgia. E ali no hospital ela encontrou um médico. E o médico falou para ela, dona Beth, na verdade ela chamava de Benedita, mas se falar Benedita, eu acho que ela manda um raio lá de cima na minha cabeça. Ela não gosta do nome, é Beth. Dona Beth,
você tem que operar do coração agora, porque senão não tem mais volta. E aquele médico ganhou o coração dela, e nunca isso tinha acontecido. Nunca. Ela olhou para mim, filho, eu vou operar. Falei, mãe, larga de mão disso aí, meu. Vamos orar, fazer 40 noites no monte. Eu fiz 40 noites no monte. Todo dia, todo dia, todo dia. O Senhor curou ela? Não. Mas eu fiz minha parte. Minha mãe foi para a cirurgia. Os exames estavam dizendo, vai com tudo que você vai passar para sair fácil. Seu organismo tá bala. A hora que o médico abriu ela, não era a mesma coisa do exame. Fizeram a cirurgia, uma cirurgia que era de 5, durou 10. E ali, naquele momento de que vai viver, não vai viver, quanto tempo tem, a gente sofrendo, chorando, a família inteira reunida na porta do hospital. Eu lembro que meu pai olhou para mim, filho, vamos com o pai para casa, vamos tomar um banho, a gente volta. E fomos. E eu lembro que eu entrei na minha casa, a casa do meu pai, e eu fui tomar meu banho. Gente, eu chorava que não dava para discernir se a água era do chuveiro ou se era dos meus olhos, de tanto que eu chorava. E eu falei, pô, eu vou orar. Eu cresci dentro de oração, eu cresci no monte, eu vou orar. Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer. E eu comecei a orar, Senhor, cura minha mãe. Faz aquele organismo funcionar. Eu peço ao Senhor, faz com que os remédios façam efeito, Pai. Tu és soberano, o Senhor nos criou. O Senhor sabe como nós somos por dentro, porque o Senhor conhece cada detalhe do nosso corpo. Só que o Senhor mudou o meu coração. Eu falei, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Eu quero assumir um compromisso com o Senhor hoje. Se o Senhor tirar minha mãe daquele hospital, daquele leito, eu sirvo ao Senhor. Mas se o Senhor não tirar ela de lá, se o Senhor levar ela embora, eu vou te servir até o último dia de vida. O Senhor será o meu Deus, e eu nunca abandonarei a sua casa. Saí daquele banheiro todo ousado. Falei, eu toquei o coração de Deus hoje, meu irmão. Eu vou chegar naquele hospital, quem vai me recepcionar na porta do hospital vai ser ela. E fui, todo confiante. A hora que eu cheguei na porta do hospital, eu vi meu tio virando. Meu tio é um pastor de Minas, um homem de Deus, virando. A hora que eu vi aquele virando o corredor lá no fundo, ele com a cabeça baixa, com os olhos vermelhos, ele olhou para mim e falou assim, a sua mãe descansa nos braços do Senhor, o Senhor a recolheu. Irmãos, meu mundo acabou. A minha ousadia foi embora. Eu não entendi, irmão. A minha mãe foi uma mulher que durante anos pastoreou a igreja. E ela nem tinha o cargo. Minha mãe durante anos andou pelas igrejas que a gente fazia parte, ajudando a edificar as igrejas. A minha mãe era tão maravilhosa, que ela abria a mão da vida dela para cuidar da vida dos outros. O Senhor levou ela. Você entende o porquê? Nem eu. Eu fiquei 3 anos nesse embate, gente. 3 anos chorando. Senhor, por quê? Por que ela? Por que ela? Ela era incrível. Ela era brincalhona, ela era temente. Ela fazia de tudo para a gente estudar a palavra. Ela achava até lembra do show do milhão? Que tinha a Bíblia? Ela fazia a gente brincar com aquilo lá, ela tirava sarro quando a gente errava. Tá vendo? Você tem que estudar, você não está lendo a Bíblia. Ela era uma mulher incrível. E depois de 3 anos me perguntando, eu estava sentado na sacada do meu pai, o pastor Marcelo já foi lá, você fala, a vista é linda. Eu olhando para um céu, meia-noite, 1h, olhando para o céu, aquele céu lindo, cheio de estrelas, o Senhor falou comigo aquele dia. Ele falou assim, sabe, filho, lembra daquela oração, quando você tinha 12 anos? Eu falei, lembro sim, Senhor. O que você me pediu? Para que o Senhor preservasse a vida da minha mãe até os meus 22 anos. Ele falou, pois é. Com quantos anos eu trouxe ela de volta? Eu falei, com os meus 22. Eu falei assim, então, tá aí. Esse é o porquê.
Deus ouviu uma oração de uma criança de 12 anos. Nos mínimos detalhes. 10 anos depois, o Senhor retirou a minha mãe. Eu dependi do Senhor. Mas depender do Senhor não quer dizer que você vai estar isento de problemas familiares, de problemas profissionais, ou de problemas ministeriais, ou dos seus estudos. Depender do Senhor é saber que Ele tem o controle nas mãos, e Ele faz o que é o melhor, queira você aceitar ou não. Eu passei por momentos difíceis, mas hoje eu olho para trás, e eu sou grato ao Senhor, porque hoje os meus filhos são criados como ela me criou. Deus me deu a oportunidade, a riqueza de aprender com aquela mulher. E hoje eu chego em casa, eu pego meu filho, eu viro meu filho de ponta cabeça, eu pego minha filha, eu mordo ela, eu faço os dois chorar de dar risada. Porque essa foi a criação que minha mãe me deu. Então entenda uma coisa, queridos. Ser humilde, ser manso de coração, é nós entendermos que nós temos que depender do Senhor. Não importa a circunstância. Não é a circunstância que diz se nós vamos ser dependentes ou não. É o amor que nós temos a Ele. E a bondade dEle. A depender dEle em todo e qualquer momento. É isso que Ele quer nos dizer.